Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este canal, nosso canal, o seu canal. E a reflexão diária de hoje, 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, o grande mestre da espiritualidade. Ele que escreveu um belíssimo livro de espiritualidade chamado A Noite Escura. São João da Cruz nasceu na Espanha em 1542 e morreu em 1591. É um dos grandes mestres da experiência mística. Compartilhou com Santa Teresa de Ávila o projeto da reforma carmelitana. Quem não sabe, os carmelitas são uma ordem da igreja. Por causa disso, sofreu dolorosas incompreensões, percorrendo seu caminho de cruz, do qual teve altas iluminações místicas. É um guia sábio de gerações de almas que é a contemplação e a união com Deus. Dele aprendemos a contemplar as coisas divinas em nossa realidade humana. Como eu falei no início, é um grande espiritualista, né? E a igreja deve muito a São João da Cruz, que através dos seus escritos iluminou muitas mentes e muitos corações, voltando-os para Deus. Evangelho de hoje, Mateus 21, 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavras duras de Jesus, mas que têm todo sentido. Comentávamos na segunda-feira, justamente, ontem, sobre a questão de aquele povo não viu em João um homem de Deus porque achava que ele era louco, diante do orgulho, da vaidade, da arrogância de não admitir que aquele homem era um homem de Deus. Aqui é continuação dessa mesma situação, dessa mentalidade, dessa interpretação, As prostitutas e os publicanos eram as categorias mais pecadoras de Israel. Os publicanos porque eram ladrões. E as prostitutas, não preciso nem falar. Então, eles eram vistos como a categoria mais pecadora de Israel. A partir do momento que Jesus fala, olha, eles vos precederão no reino dos céus, vixe, é uma afronta muito grande. Aquele povo que se mirava, que se guiava pela pureza, por tudo aquilo. E aí, de repente, Jesus coloca, não, peraí, aquele povo pecador ali, que acreditou no homem que vocês achavam que era doido, os precederá no reino dos céus. Todas essas práticas que vocês fazem aí, porque são práticas vazias, práticas somente externas, não representam nada. O que conta é o coração. Porque as prostitutas e os publicanos se converteram diante do apelo de João. Lembremos que o batismo de João é um batismo de conversão, de perdão de pecados. Eu sou perdoado a partir do momento que eu tenho a firme convicção de que sou pecador e de que eu vou mudar. A decisão, a adesão ao projeto de Deus. Eu me reconheço pecador, então eu vou aderir ao projeto de Jesus. Eu tenho a convicção de que não vou mais voltar à vida de pecado. Sou perdoado.
Que foi justamente o que os publicanos e os prostitutos fizeram e que o povo ligado à lei, ou seja, os mestres da lei, os fariseus, não fizeram, porque ficaram presos à sua concepção religiosa de mundo. Uma concepção muitas vezes longe de Deus. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não ocorra na nossa vida, hein? Já falei para vocês ontem, não façam acepção de pessoas. Deus age nos corações que estão abertos à ação dele. Deus não vê se o cara tem uma BMW ou se o cara está a pé. O que importa é o coração do cidadão. Ele pode até atuar mesmo no coração do cara que tem uma BMW. Sim, ele pode. Isso não interfere, porque Jesus não está preso à questão financeira ou à questão material. Ele está preso ao coração humano. Todos os corações desapegados das coisas deste mundo, que se oferecem a Deus, que se colocam a serviço dele, ele se utiliza. Rico, pobre. Ele não faz acepção de pessoas. Quem faz somos nós. Portanto, temos que tomar muito cuidado, porque podemos fazer isso no aspecto social, né? Valorizar mais os ricos do que os pobres, e no aspecto religioso. Achar que somos, porque conhecemos um pouco mais a palavra, somos melhores ou maiores ou mais importantes do que os outros que poucos conhecem. Cuidado com essa concepção de pessoas. Cuidado com essa concepção religiosa. Corremos o risco de ver aqueles que menosprezamos entrarem antes no reino dos céus do que nós mesmos. E será muito doloroso isso. Como dizem os ingleses, será it's a shame, será uma vergonha. Então temos que tomar muito cuidado com a nossa postura. Não achemos que somos melhores do que ninguém, porque não somos. Podemos ter toda a cultura do mundo e achar que somos mais importantes que os outros, mas nós não somos. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Todos somos dignos do amor dele. Então que nós possamos assumir isso e não fazer entre nós acepção de pessoas. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.